Sempre que você experimenta uma emoção, existe um pensamento relacionado que ajuda a defini-la, né? A emoção, seja ela positiva ou negativa, como mágoa, tristeza, ela te leva a uma ação ou reação diante da pessoa ou a situação que você está vivendo naquele momento. E a importância de identificar o que está pensando irá facilitar a perceber as emoções, fazer uma leitura das suas emoções, né? E depois que uma emoção está presente, dependendo da intensidade que você vive naquele momento, adicionamos outros pensamentos que apoiam e fortalecem ela. Acho que o Instagram não vai funcionar mesmo, viu? Por exemplo, pessoas com raiva pensam muito como foram injustiçadas ou prejudicadas. Pessoas deprimidas pensam em todos os aspectos ali negativos da sua vida, reclamando de tudo, enxergando sempre o copo meio vazio. As pessoas ansiosas pensam em situações de perigo ali, né, que normalmente projetando e sofrendo com o futuro que normalmente nem acontece. Isso significa que o nosso pensamento, isso não significa, na verdade, que o nosso pensamento está errado. Quando experimentamos um estado de humor intenso, é só a intensidade que você coloca. O desafio é quando estamos nessa intensidade, estamos mais sujeitos, né, suscetíveis a contrário a nossa essência, distorcendo ou desconsiderando nossas crenças e valores. A gente sai um pouco de si ali, né? Quantas vezes você já se arrependeu ou se culpou de alguma decisão ou de alguma fala que estremeceu ali ou até gerou separação de pessoas com quem você gostava e tinha um relacionamento? Provavelmente você estava ali agindo mais pela emoção do que pela razão naquele momento, né? E quanto mais intenso forem nossas emoções, mais extremo será o nosso pensamento, mesmo se for positivo. A euforia, o excesso de alegria, o excesso de amor pode até sufocar pessoas que você ama. E os pensamentos virão na mesma proporção. Por exemplo, o amor materno, que é maravilhoso, mas que pode ser muito intenso, pode vir acompanhado de vários pensamentos. Preciso proteger meu filho, preciso evitar que ele sofra, preciso alertar ele sobre a vida, preciso fazer isso por ele para facilitar a sua vida, preciso fazer de tudo por ele, né? Isso é maravilhoso, mas temos que encontrar um equilíbrio aí. O amor, de novo, materno é muito lindo, mas pode sufocar, até restringir mesmo o amadurecimento daquela criança ou adolescente. As emoções são o caminho, então, para identificar seus pensamentos e, por consequência, a maneira que você se comporta. Então, aí que ela está, ela pode ser sua aliada. É ali que a gente vai encontrar os caminhos para que a gente possa fazer nossos processos de mudanças internas. Existe uma relação direta ali, né, de nossos pensamentos e nossos comportamentos. E às vezes não temos essa consciência que nossos comportamentos afetam, nossos pensamentos afetam o nosso comportamento. É a maneira que eu funciono que reflete ali no meu dia a dia, nos meus hábitos de agir ou reagir diante das situações. E os estudos nos mostram, né, que repetimos 90% dos pensamentos do dia anterior. O famoso entrar no piloto automático. Se não ficarmos atentos, não mudamos nossos hábitos. Faça aqui um exercício comigo. Vamos ao exemplo de uma cliente minha, né? Ela veio para mim e falou assim: Ale, eu sou uma pessoa insegura e consolidada na minha profissão. Eu consigo manter o meu equilíbrio durante meu dia. Mas, quando me deparei com um desafio, onde no meu trabalho, algo não funcionou bem, eu fui muito criticada, muito julgada, fazendo eu questionar a minha capacidade. Eu comecei a ficar uma pessoa ansiosa e insegura. Olha que interessante. Essa ansiedade e insegurança prejudicou ainda mais o meu trabalho, porque eu não consegui avançar na solução do problema e acabei entrando em conflito com os colegas por esse desequilíbrio emocional. Então, naquele momento, nesse momento, não tem uma crença ali estabelecida sobre a pessoa, né? O que está ocorrendo é uma questão pontual,
uma sensação que a fez levar para um pensamento negativo, mudando seus comportamentos. Mas olha que interessante, uma pessoa que se determina segura profissionalmente, até pelos resultados que atingiu na sua vida, mas aquela sensação de insegurança, junto com a ansiedade, pelas críticas que recebeu, fizeram ela mudar o comportamento. Olha que interessante. Temos que ficar muito atento. Olha a emoção aí sendo aliada para você entender e identificar esses pensamentos, questioná-los a partir e partir efetivamente para uma ação, saindo desse desequilíbrio. Foi assim que a gente foi entendendo como ela funcionava. Esse recorte aí desse momento da vida dela, na verdade, foi um contexto que nós encontramos para entender por que ela estava se tornando uma pessoa insegura, né? Eckhart Tolle, no seu livro O Poder do Agora, que eu recomendo a leitura, ele escreve assim: identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe, porque quase todos nós sofremos disso. E então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento para nós. O filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu a conhecida máxima: penso, logo existo. E ele diz: cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. Essa mistura. E aí Carton continua: o pensamento compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas vivem um estado aparente de isolamento e um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala maior. E realmente a gente está no processo. Esse livro parece muito presente, né? Porque não foi escrito agora, mas a gente vive nesse emaranhado de conflitos e pessoas buscando cada um sua razão e tentando convencer o outro. Por isso que eu reforço, nessa relação de emoções com os pensamentos, ela sendo sua aliada para a atenção diária, dentro de um processo de vigília mesmo. Principalmente quando você perceba que está se distanciando da sua essência, de quem você é.